Russell Wilson é um quarterback que caiu totalmente de produção. De um cara que muita gente já colocava no Hall da Fama e que era, no início de cada temporada, alguém que a gente poderia cogitar para o prêmio de jogador mais valioso, para um quarterback que está batalhando pelo emprego e que, se jogar mal, vai para o banco no meio da temporada, dado que ele tem contrato de 1 ano e acabou de ser meio que expulso do seu último time ao perder a queda de braço com o seu antigo treinador, Sean Payton. Muita gente perguntou para mim se isso já aconteceu antes na NFL, de ter um quarterback que está no caminho do Hall da Fama, que já venceu o Super Bowl, que já foi candidato a MVP ou que venceu o MVP, não é o caso do Russell Wilson, mas que já venceu o MVP, que caiu de produção como se tivesse caído de um penhasco do nada. Isso aconteceu. Muitos de vocês pediram e aqui a gente traz 5 quarterbacks que caíram de produção, 5 bons quarterbacks que caíram de produção do nada. Todos esses 5 jogadores estariam nos seus melhores momentos, pelo menos num top 10 da NFL em seus respectivos períodos, talvez até um top 5. Então, a exemplo do que aconteceu com o Russell Wilson, aí pelo menos está acontecendo, né? Pode ser que ele volte a jogar bem em Pittsburgh, vamos ver o que vai acontecer nesse sistema do Arthur Smith, mas até agora a carreira do Russell Wilson parece que tomou um caminho sem rumo e sem volta. A gente vai falar desses jogadores que, bom, esses não se recuperaram e muitos deles mudaram de time, como aconteceu com o Russell Wilson. Mudaram até 2 vezes de time, como aconteceu com o Russell Wilson pós-Seattle. E muitos deles também tiveram uma lesão que atrapalharam. Muito importante a gente lembrar que no final de sua passagem em Seattle, o Russell Wilson sofreu uma lesão na mão, né, na mão direita. Ele é destro e isso afetou bastante a precisão dele. E a mobilidade também veio caindo nos últimos anos, aí também um elemento da idade, do passar do tempo. Não tem como, né? Não é todo mundo que vai ser o Tom Brady, até porque o Brady não era tão dependente de mobilidade como o Russell Wilson e outros quarterbacks. Então, a gente vai fazer essa lista. Mas antes, menções honrosas ou não menções no caso. Peyton Manning não conta, porque a última temporada do Peyton Manning ele venceu o Super Bowl e foi importante para os Broncos, né? Fazendo os audibles na linha e tudo mais. E foi um ano horrível do Peyton. Os nomes que eu vou trazer aqui para vocês tiveram pelo menos 2 ou até mais anos horríveis depois de ter tido uma boa carreira, tá? Não vou colocar o Cam Newton também, porque o Cam Newton a gente não tem um distanciamento histórico tão grande. Também não vou colocar o Dan Marino, porque é mais 99 o pior ano dele, não acho que faça muito sentido. O John Elway também não vou colocar, ele foi campeão 97 98, embora estatisticamente não fosse mais o mesmo quarterback, ainda era uma figura importante nos Broncos campeões. Há de ser feito o argumento que o Terrell Davis era o melhor jogador do ataque, ou talvez que o Ed McCaffrey, pai do Christian McCaffrey, fosse um jogador mais importante para o ataque que o John Elway. Muita gente pode querer fazer esse argumento, mas aí não, eu vou respeitar bastante ele, também não é o caso. Os nomes dessa lista, porém, eles tiveram uma queda livre. Vamos começar em ordem, então, cronológica ao contrário, vamos começar mais perto do nosso tempo presente, 2024, e a gente vai se distanciando até os anos 60, anos 70, anos 60. Antes de mais nada, se inscreva aí no canal, caso você goste desse conteúdo, dê like, no final do vídeo eu vou te lembrar de novo. E os membros do canal, membros Like Plus, custa R$2 por mês, têm acesso antecipado a esses vídeos de documentário e podem dar sugestões, podem participar de quadros e tudo mais. Venham com a gente, financiem essa bagunça. Assinem o Like Plus que é baratinho e você fomenta o futebol americano, tá bom? Vamos lá então, vinheta na tela, André, vamos falar desses quarterbacks agora. Bom, eu vou começar com um quarterback que é a prova viva de que o Andy Reid não é carregado pelo Patrick Mahomes, que o Andy Reid não é carregado pelo Steve Spagnuolo, que o Andy Reid não é carregado pelo Chris Jones, enfim. Que é um argumento que eu estou começando a ver as pessoas usar e eu não estou gostando muito de ver, eu acho um desrespeito em relação a um dos melhores técnicos da história da NFL, um Hall of Famer, que é o Andy Reid. Existe uma maldição na NFL, que é a seguinte: um quarterback, quando deixa a asa do Andy Reid, ele cai de produção. Não tenha dúvidas que isso acontece. Sempre isso acontece. Sempre aconteceu. E o exemplo mais notório é o Donovan McNabb. O Donovan McNabb foi um dos quarterbacks mais importantes da década de 2000. Chegou no Super Bowl 39 contra o New England Patriots, perdeu aquele jogo. Philadelphia chega várias vezes em final de conferência. Os Eagles batem na porta aí do seu primeiro título de Super Bowl, primeiro título de NFL desde 1960, perdem. Mas o McNabb continua sendo um jogador importante para a Philadelphia, um jogador importante na NFL. O McNabb, em 2004, que é o ano que os Eagles chegam até o Super Bowl, tem 31 touchdowns e 8 interceptações e 3.800 jardas. São excelentes números. E era um líder desse ataque aí dos Eagles, que não era um ataque que batia de frente com o dos Colts, por exemplo, daquele ano, né? O ataque de 2004 dos Colts é um absurdo. Mas era um dos melhores ataques da liga. Em 2009, o Donovan McNabb é Pro Bowler. Em 2008, ele chega na final da NFC contra o Arizona Cardinals. E aí, em 2010, a gente tem algumas mudanças em Filadélfia, ainda sobre a batuta do Andy Reid, no final da passagem do Andy Reid nos Eagles.
e o Donovan McNabb pula o muro do CT. A parênteses, para quem não sabe, essa expressão faz muito sentido aqui em São Paulo, porque os centros de treinamento de São Paulo e do Palmeiras são colados um no outro, na Barra Funda. Fecha parênteses. O Donovan McNabb vai para Washington, e aí ele cai absurdo de produção. É fato que a mobilidade dele, que nunca foi a grande virtude, já não era das melhores, era um poste no pocket, mas a mudança de sistema afetou muito o McNabb. Naquele ano ele teve 14 touchdowns e 15 interceptações. O experimento acabou saindo pela culatra, e aí, em 2011, ele teve uma última oportunidade com o Minnesota Vikings. E também deu errado. Nos Vikings ele foi bancado, foi para o banco depois de 6 jogos. E aí a carreira dele acabou. Então os 2 últimos anos do McNabb são bem diferentes de 2009, o último ano dele com o Andy Reid. Ali começa a se materializar a maldição de Andy Reid. O Alex Smith pode ser considerado um caso, por exemplo? Talvez possa, teve aquela lesão terrível e tal, mas é fato, um quarterback que abandona, entre aspas, o Andy Reid, que deixa o Andy Reid, que vira esse do Andy Reid, ele cai de produção, o que mostra a importância, óbvio, do Andy Reid como head coach, como mente ofensiva. Não estou falando que se isso acontecer com o Mahomes é outro caso, o Mahomes é um quarterback top 5 na história, já não é, pelo amor de Deus. Mas é a prova de como ele é um bom treinador e como foi importante para vários quarterbacks. Seguindo aqui no nosso momento histórico, aqui o espaço amostral é praticamente o mesmo, né? E eu vou falar primeiro então do Daunte Culpepper, que era um dos quarterbacks mais interessantes para quem jogava fantasy no início da internet começar a se popularizar, etc. Se você é uma dessas pessoas, parabéns. Eu draftei o Daunte Culpepper em 2006, então eu lembro bastante. Em 2005 ele sofre uma lesão no joelho, né? E até então ele era um quarterback bastante consistente pelo Minnesota Vikings. Tudo bem, tinha o Randy Moss, etc. Mas ele foi 3 vezes Pro Bowler, teve 39 touchdowns em 2004, só o Peyton Manning teve mais, então ele foi meio que o melhor entre os mortais naquela temporada. E aí ele sofre uma lesão no joelho em 2005 e em 2006 ele tem uma oportunidade pelo Miami Dolphins. E aí existe muita expectativa em relação ao Daunte Culpepper, os Dolphins já há algum tempo procurando o seu quarterback, desde 99 não tinha realmente uma boa opção na posição, em 99 da Marina. Só que não dá nada certo. E aí, não satisfeito, ele vai para Oakland. E aí também não dá certo. O Daunte Culpepper ainda tenta o Detroit Lions. E tanto não dá certo que ele é um dos quarterbacks daquele time do Detroit Lions, que eu já falei no documentário de piores times da história da NFL. Aquele do 0-16. É importante frisar, ele teve uma lesão grave no joelho, mas é impressionante a queda de produção do Daunte Culpepper, que era um quarterback que flertava entrar no top 5 melhores quarterbacks da NFL no meio da década de 2000, para o que acontece depois. Aliás, essa é uma lista até interessante de ser feita, né? Posso fazer, se vocês gostarem, a top 10 quarterbacks dos anos 90, top 10 quarterbacks dos anos 2000, uma lista que eu vou gostar bastante de fazer e ela vai ser bem interessante. Durante esse período, de Miami a Detroit, 2006, 2007, 2008, 2009, basicamente meu colegial, estou idoso, hein? Fiz colegial em 2006, meu primeiro colegial. Estava aprendendo trigonometria. Vamos aprender fórmulas de trigonometria com o Antônio Curti? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é 1? É isso? É isso, amor? Ela não sabe. Eu lembro da outra musiquinha que é 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. 14 touchdowns e 20 interceptações nesse período que eu estava no ensino médio e 57% de passos completos. Só a carreira do Daunte Culpepper foi pro vinagre ou pra pimenta, né? Culpepper, faz sentido, enfim. Contemporâneo, vamos falar de mais um quarterback que foi o herdeiro do Kurt Warner. É o Eli Manning? Não é o Eli Manning, não teve uma queda absurda, meu Deus, como esses caras aqui. O final da carreira do Eli foi um pouco melancólico, mas não é o mesmo caso aqui. É outro herdeiro do Kurt Warner. Para quem não sabe, o Eli Manning foi quarterback reserva no ano de calor do Kurt Warner em 2004, mas é outro. Sabem de que eu estou falando? Bom, eu não estou falando do Eli Manning, estou falando do Mark Bulger, que foi o preferido pelo Mike Martz para comandar o sistema dos Rams, do Greatest Show on Turf. O Kurt Warner começa essa revolução ofensiva de jogo aéreo na NFL em 99, ele é o quarterback em 2001 quando os Rams perdem o Super Bowl para os Patriots, Super Bowl 36, e aí ele é preterido pelo Mark Bulger. E o Mark Bulger era um bom quarterback, ele rodava bem aquele sistema, tinha um braço bem legal, etc. Mas ele pega o crepúsculo do Great Show on Turf e o crepúsculo da carreira de muita gente daquele time. Marshall Faulk, Isaac Bruce, Torrey Holt, etc. Mas também da linha ofensiva.
que era uma boa linha ofensiva, e ela vai se deteriorando e não vai sendo reposta à altura. Em meio a isso, lesões acontecem, costela, ombro e tudo mais. O coup de grâce do Mark Bulger começa em 2007 e vai até 2009. Em 2009, aliás, final da década de 2000 e início da década de 2010, começa um período bem nefasto para os Rams, que culmina na mudança do time, nefasto em produção e poucas vitórias em ser uma das piadas da NFL, que culmina na mudança do time de St. Louis para Los Angeles e no renascimento do time com o Sean McVay. Entre 2007 e 2009, ele tem 27 touchdowns e 34 interceptações. Era um quarterback em ascensão, era aquele quarterback que a gente imaginava que poderia dar um salto de produção e que tinha mostrado flashes e boas coisas. Seria, guardadas as proporções, tipo o Jordan Love, assim, sabe? Tipo, o cara mostrou boas coisas no início e tal, mas aí houve vários fatores que acabaram atrapalhando o Mark Bulger e nunca flertou em ser um Hall of Famer, nunca flertou em ser MVP, mas era um bom quarterback, num sistema muito azeitado e num ataque que empolgava bastante, né? O Greatest Show on Turf, ele tem o seu apogeu entre 99 e 2001 com o Kurt Warner, mas depois com o Mark Bulger também era um time bastante respeitado que buscava playoff e era um dos favoritos na NFC Oeste. Acabou não dando certo para o Bulger em meio aí ao crepúsculo do time, as lesões e a queda de produção da linha ofensiva. Agora a gente vai voltar bastante no tempo, agora a gente vai voltar para os anos 70, eu vou meio que pular os anos 80 e os anos 90, porque não tem tantos exemplos assim de quarterbacks nos 80, anos 90, que eram muito bons e caem de produção do nada. Eu poderia até citar talvez o Boomer Esiason, poderia até citar o Phil Simms, mas eu acho que esses outros nomes, eles têm uma queda mais vertiginosa de produção. E o próximo nome que eu vou citar é o Ken Stabler, Ken the Snake, que é um Hall of Famer, venceu o Super Bowl em 76, Super Bowl 11 com o John Madden, jogando como quarterback dos Raiders, e foi MVP da NFL em 74. Foi um dos melhores quarterbacks dos anos 70. A gente fala bastante de Roger Staubach, a gente fala bastante de Terry Bradshaw, que foi campeão 4 vezes. Para mim, o melhor quarterback do período é o Roger Staubach, mas o Ken Stabler foi um top 5 durante os anos 70. Só que no final dos anos 70, a gente precisa lembrar que os atletas não se cuidavam como hoje. A dieta dos atletas era bem diferente. Era cerveja até não poder mais, muitas vezes. Eles realmente não se cuidavam. O Tom Brady seria um alien, mais do que ele já era, né? Naquela época, em termos de cuidado com o corpo e tudo mais. Então, se a gente pensa hoje, 37, 38 anos, começa a azedar a coisa pro quarterback. Naquela época, 33, 34, a coisa já complicava bastante. E aos 35 anos, o Ken Stabler foi para o Houston Oilers. Os Oilers, no final dos anos 70, eles começam a flertar com o Pittsburgh Steelers para tentar roubar a divisão, para tentar bater de frente com a dinastia dos anos 70, com aquela defesa incrível. E o Ken Stabler acaba sendo uma alternativa, até porque o Ken Stabler foi protagonista de um time que conseguiu bater de frente muitas vezes com o Pittsburgh, os Raiders, nos anos 70. Pois bem, não deu nada certo. Aos 35 anos ele vai para os Oilers, Houston Oilers vira depois Tennessee Titans, lembrando, e é um show de interceptações. Aos 37 ele vai para o New Orleans Saints, cujo principal quarterback, franchise quarterback não estava mais lá, o Arch Manning, pai do Peyton e do Eli, e vô do Arch Manning, que é quarterback de Texas no college football nesse momento. Pois bem, também não dá certo. Entre 80 e 82, o Ken Stabler tem 44 touchdowns e impressionantes 79 interceptações, com 160 jardas passadas por jogo de média. Aí a carreira dele foi pro buraco e foi sombra do quarterback que foi MVP em 74 e que venceu o Super Bowl em 76. Merecidamente está no Hall da Fama, merecidamente é considerado um dos melhores quarterbacks de sua geração, mas a queda de produção do Ken Stabler foi muito forte. A idade pesou bastante, a mudança de time, mudança de sistema e o show de turnovers atrapalhou demais. Agora, talvez a maior queda que a gente tenha é de um outro Hall of Famer. É de um outro quarterback que era talvez um dos mais badalados e um quarterback que você não consegue contar a história da NFL sem falar o nome dele. E eu estou falando do John Namath. O John Namath é a primeira grande estrela da AFL, da American Football League, que é uma liga criada em 1960 pelo Lamar Hunt, fundador dos Chiefs, para competir com a NFL. A AFL, como você deve saber, ela vira a Conferência Americana em 1970. Mas essa legitimidade da fusão, ela acontece muito porque um time da AFL vence o Super Bowl antes da fusão. E esse time é o New York Jets em 1967. Perdão, 68. 67 é Packers. Os Packers amassam Chiefs e Raiders no primeiro e no segundo Super Bowl. Em 67, os Jets chegam no Super Bowl como zebra por 2 posses contra o Baltimore Colts. É uma das maiores zebras da história da NFL. Na véspera do jogo,
O John Namath, que era um cara bastante confiante e bonitão, põe a foto do John Namath aí, André. John Namath era bonitão. Ele garante que os Jets vão vencer o Super Bowl. E eles vencem. Inclusive tem uma anomalia histórica que o New York Jets é o único time na história da NFL a vencer um Super Bowl sem ser campeão de conferência. Porque não tinha conferência na época, né? Os outros times que venceram o Super Bowl naquela época venceriam a conferência posteriormente, né? Os Packers e os Chiefs. Mas no caso dos Jets, não, né? Eles nunca foram campeões da AFC, mas eles são campeões da AFL em 68. Pois bem, o John Namath foi um dos melhores quarterbacks no final dos anos 60 e foi, como eu te falei, a grande estrela da AFL naquele período. E vale lembrar também que na época os jogadores escolhiam se eles iam para a NFL ou para a AFL, porque né, no meio da década de 60 tinha drafts concorrentes. Ele optou por apostar na NFL, para ir para a NFL, para ir para Nova York e tudo mais. O John Namath, de 74 ao final da carreira, são anos terríveis. Em 74 ele tem 22 interceptações, em 75 ele tem 28 interceptações. E aí o crepúsculo de vez da carreira dele, deixa eu até pegar aqui se é 76 ou 77, mas se eu não me engano é 77, eu acabei não anotando. Ele tem 4 jogos só pelo então Los Angeles Rams, que depois viraria St. Louis, depois voltaria a ser Los Angeles Rams. É isso, 77. Se liguem nas estatísticas do John Namath de 74 a 77. Lembrando que ele teve bastante lesão no joelho e tudo mais, comprometeu. São 4 anos terríveis para ele. Ele teve 50% de passos completos, 42 touchdowns e 71 interceptações com 150 jardas passadas por jogo. Para um quarterback que era considerado um dos melhores da NFL, da AFL, da NFL, enfim, no início da sua carreira, que foi 5 vezes Pro Bowler, campeão do Super Bowl e tudo mais, ao Pro, é uma queda completamente absurda. Claro, a lesão no joelho faz parte, mas os turnovers explodiram. O elenco dos Jets acabou não sendo o mesmo do final dos anos 60. E o John Namath talvez seja a maior queda e durante um período muito acentuado. Ele é considerado um dos melhores quarterbacks do final dos anos 60 para no meio dos anos 70 não ser um quarterback nem top 10 de uma liga que tinha 28 times. Né? Então é grosseira a queda. De qualquer forma, é um hall da fama, porque como eu falei, é impossível você contar a história da NFL sem você citar o John Namath, que é um dos protagonistas da história da liga no final dos anos 60 e início dos anos 70. O primeiro Monday Night Football é com o John Namath, é um Jets e Browns, inclusive, em 1970. Tá bom? É isso, meu povo! Faltou alguém? Você queria que eu colocasse alguém aqui que não tá? Gostou do vídeo? Não deixe de deixar seu like. Para mais conteúdo, assine o Like Plus. Os membros têm acesso antecipado a esse vídeo e graças a eles esse conteúdo é feito. No final aqui tem os créditozinhos que sobem com aí, os membros que apoiam o canal na categoria Patrão, tá bom? Fizemos todo o estrago que podíamos. Tchau!